e de tudo que eu estudo há mais de 2 décadas no direito, que se ele não levou um tapa no aeroporto de Roma, ele vai sentir a mão pesada e fria da justiça em Roma. Isso eu não posso deixar de duvidar. Vou falar uma coisa aqui, porque esse assunto me dói. Tem um perfil que se chama aqui Bela Tchau. Bela Tchau, eu peço que você tenha um pouco de empatia, porque ele escreve: Clezão morreu na cadeia porque cometeu o crime. Primeiro, não cometeu, porque não foi julgado. Segundo, não havia prova contra ele. Se tivesse em casa se cuidando, em vez de estar quebrando tudo, ele estaria vivo. Ele estava saindo da quitanda onde ele trabalhava para sustentar a família, porque ele não deve ser um filho de papai ou filha de mamãe vagabundo igual a você, que fica aqui falando mal da vida do trabalhador brasileiro, que no seu caminho, a pé, passou por lá e foi recolhido como bandido. Nenhuma das perícias achou nada. Não há nenhuma prova de que Clezão tenha quebrado nada. Então você vê aqui falar que ele estava quebrando as coisas lá, primeiro você desconhece os autos, porque ele não quebrou nada, nada foi achado contra ele. Segundo, ele morreu, tenha compaixão, porque nesse país até bandido, condenado, tem direito à assistência médica. Então se você é um tarado fascista, o problema é seu e não meu. Que bom que você se manifestou dessa forma sobre essa manifestação inadequada. Mas ele tem o direito de falar, até mesmo bobagem. E eu também tenho o direito de responder. Até bobagem. E nós temos o direito de Por isso que o direito de liberdade é bonito, porque ele é infinito. É, exatamente. Você fala, mas você tem que ouvir. Exatamente. A pessoa fala, minha liberdade, você não pode falar nada. Não, a liberdade é isso. Você fala, ouve. O direito de liberdade de expressão faz do seu ouvido pinico. Só isso. E ninguém vai mandar prendê-lo. Ninguém vai mandar prendê-lo. Ou seja, eu diria, mas tudo bem. Eu vou tratar aqui em relação ao que você apresentou. Eu vou fazer apenas uma discordância em relação a uma discordância complementar, e a Geise vai concordar comigo, porque não foi o Estado brasileiro que matou o Clezão. O Estado brasileiro foi a arma utilizada por pessoas. São essas pessoas que têm que ser criminalizadas. Por quê? Porque eu até falo isso até para mostrar com muita clareza que as críticas que são feitas não são feitas, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal ou à existência do Supremo Tribunal Federal ou para diminuir o Supremo Tribunal Federal. Exatamente pelo contrário, é para dizer que o Supremo Tribunal Federal é uma peça tão importante que ele tem que ser tratado como uma rosa. E a forma de tratá-lo como uma rosa é impedir que as pragas tomem conta dele. Ou seja, então, tem sim alguém, esse alguém tem que ser penalizado, tem que ser descoberto. Se é culposo ou doloso, isso será verificado, inclusive preservando o direito que tem de ele tomá-lo como, previamente como inocente, mas buscar os elementos para verificar qual é a culpabilidade que ele tem, mas alguém tem que ser culpabilizado e penalizado, uma vez demonstrada a culpa. O Estado brasileiro, ele é apenas a arma que está sendo utilizada por indivíduos mal intencionados. Esse é o grande problema. E aí, por que eu digo isso? Porque quando você observa tudo o que aconteceu neste período, o fato é simplesmente frágil para ser tomado da maneira como foi tomada, que pessoas que queriam dar um golpe de Estado, são antidemocratas, estão destruindo as instituições brasileiras. Ninguém fez isso. O que estava ali eram pessoas angustiadas, desesperançosas ou desesperançadas, que no limite fizeram uma grande bobagem de um vandalismo. E eu particularmente sou a favor, sim, de que vandalismo seja punido. A Débora deveria ser punida, mas por ter utilizado o batom. Eu acho que a maior punição dela foi ela ter perdido o batom escrevendo em local inadequado. Essa é a maior punição que ela já teve pessoalmente. Jogou um batom fora. Mas junto com ela, todos os pichadores vagabundos, mau caráteres, anarquistas que saem quebrando e pichando os prédios públicos e as propriedades privadas, que fazem isso como forma de expressão. Se é uma forma de expressão, ela pode ser dita com alguém que se expressou e colocou ali uma poesia, fazendo uma referência ou uma analogia com alguma autoridade. Isso é interessante, isso é poético. Praticamente ela disse, vou fazer uma analogia a uma autoridade e vou fazer um deboche dele. Isso é forma de expressão.
Isso poderia ser visto como comédia, como poesia, qualquer que seja, mas não deveria ser visto como um crime contra a democracia. Porque, para começar, isso já é uma bobagem, como o Pavinato tem muitas vezes apresentado aqui. Então, quando você observa a situação, e eu já encerro, é uma situação que, pela sua essência, ela já demonstra a fragilidade das nossas instituições, razão pela qual nós não temos mais nem o Estado Democrático de Direito como uma ordem pública. Querem ver, e tudo é feito para o mascaramento da realidade. Querem ver um exemplo? Você falou o dia da consciência negra. Primeiro, consciência negra por quê? O negro só passou a ter consciência depois que foi criada a data? 71, aí ele passou a ter consciência. Ou seja, que coisa curiosa. Segundo, é uma data que foi escolhida para se sobrepor à data mais importante, que foi no caso da libertação dos escravos, 13 de maio, e, curiosamente, poderiam ter sido escolhidos quaisquer dias, mas escolheu o dia que vem logo depois do dia da bandeira. Apesar de eu não gostar dessa bandeira, em vários lugares do mundo não se comemora a proclamação da República, não é porque são monarquistas, porque não se proclama, não se comemora formas de governo, mas se comemora o dia da bandeira, porque é o dia que simboliza a união de todo o povo. E coloca-se uma data, logo depois se sobrepondo praticamente a data que representa a união do povo, para tratar única e exclusivamente não da segregação, mas da polarização e tentar trazer temas para colocar o dedo na cara do brasileiro e dizendo, olha como você está simplesmente segregando ou separado da realidade. É mais uma data que vem apenas para atrapalhar. Não estou dizendo que os negros não merecem ser respeitados e muito menos ser comemorado. O problema é tornar uma data nacional e feriado que nós já temos no dia anterior ao que deveria ser. O 15 de novembro não, mas o dia 19 deveria ser, porque é o símbolo do país. Para que se veja como é que eles atuam. Tudo isso está articulado? Eu creio que sim. Teoria da conspiração? Eu diria que não, mas os fatos caminham para mostrar a forma como se trabalha para a desorganização da sociedade brasileira, matando os símbolos, matando os significados e sobrepondo ideias que só trazem a segregação interna, a confusão interna ou a polarização. Exato. É isso que eles querem. Eles falam crimes antidemocráticos para fazerem essa barbárie que fizeram com as pessoas do 8 de janeiro. E repito sempre, não sei se são culpados ou inocentes, não me interessa, podem ser culpados. Podem ser facínoras, mas sem devido processo legal não dá, não pode. Não existe crime democrático, não há estupro democrático. E tem muita gente aí que fica irritadinha, né, com as minhas respostas mais incisivas a esses tarados fascistas aqui do chat. Eu vou lhes dizer o seguinte, eu não sei se você, talvez não saibam, porque vocês que ficam aqui falando bobagem, que são muito ignorantes, alma mater é uma expressão que é utilizada para fazer referência à faculdade ou universidade na qual alguém se formou. Certo, professor? Sim. Alma mater. Em tradução rústica do latim, a alma mãe. Isso. A minha alma mater, a minha alma mãe, se chama Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E eu ainda sou de uma época em que ela não era esse trampolim de extremistas da esquerda. Ainda existiam ali os grandes nomes do direito que fizeram o direito brasileiro, que construíram o direito brasileiro. Então, esta é minha alma mater. E quando eu vejo todo esse tipo de notícia, é claro que eu fico emocionado, é claro que eu fico passional, porque tudo isso mexe com a minha alma mater, mexe com a alma da minha mãe, mexe com a alma da faculdade de Direito. Porque não é possível tudo que eu tenho aprendido lá com os melhores desse país tenha ido pelo lixo ou não valha mais nada, porque assim o dizem os piores. Ricardo. Pavinato, hoje faz um ano da morte do Clesão e eu acho que a morte do Clesão é um extremo, um triste caso dessa pataquada toda que foi, pataquada jurídica, que foi o 8 de janeiro e está sendo até agora. Um cidadão, um trabalhador, pai de família, não estava envolvido nos vandalismos que aconteceram no 8 de janeiro, foi preso, doente, doença pré-existente, enfim.
Na minha opinião, a morte do Clezão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não sei se de um jeito ou de outro, mas acho que isso tem que ser punido de alguma maneira. Se no Brasil, se em Roma, aonde for, mas a família do Clezão merece justiça. É um triste desfecho para um cidadão trabalhador, pai de família. É muito triste no Brasil hoje a gente vivenciar isso. Um caso que foi ao extremo, como a Geisiane colocou aqui, entre outros casos de injustiça que nós estamos vivendo no Brasil. E muitas vezes eu olho para esses acontecimentos de hoje e penso o seguinte, talvez se contou uma história lá atrás, e aí quando você conta uma mentira, e para encobrir essa mentira, você tem que ir contando outras mentiras e outras mentiras, a coisa vai ficando cada vez pior. Talvez seja o reflexo do que a gente está acontecendo nos dias de hoje, com essa notícia aí, do que você brilhantemente fez no bloco anterior ao Faroeste. Então, primeiro, parabéns pelo seu esclarecimento jurídico claro, nítido, e infelizmente, Pavinato, é triste a história do Clezão, mas você acaba sendo também um personagem central nessa história, porque hoje você faz a defesa da família do Clezão, e eu rezo e peço justiça para essas famílias, para a essência, para o pensamento, para quem foi o Clezão e para a mulher e para as filhas dele. Espero que essa justiça possa ser feita, seja aqui no Brasil, seja em Roma, seja onde Ricardo, for. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei se eu vou estar aqui quando isso acontecer, mas eu sei que, diferentemente do episódio do aeroporto... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Eu não sei se o Alexandre ou o filho dele, o Xandinho, que tem causas multimilionárias no escritório, não sei se eles levaram um tapa no aeroporto de Roma da família Mantovani. Mas eu tenho a mais plena convicção, dentro do espírito da justiça e de tudo que eu estudo há mais de 2 décadas no direito, que se ele não levou um tapa no aeroporto de Roma, ele vai sentir a mão pesada e fria da justiça em Roma. Isso eu não posso deixar de duvidar. Ô, Pavivi, eu estou aqui no site do Supremo Tribunal Federal lendo aqui o currículo do ministro Alexandre de Moraes. Diz o seguinte: Alexandre de Moraes é graduado pela tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, turma de 1990, onde também obteve o doutorado e a livre docência. Não consta no currículo do ministro que ele seja graduado em medicina, que ele tenha CRM, e, portanto, ele não tem autoridade para questionar nenhum laudo médico. Há vários casos em que Deixa a defesa... eu só te falar uma coisa. Na verdade, ele tem. Porque o direito brasileiro tem um dispositivo que diz que o juiz é o peritus peritorum, é o perito dos peritos. É ridículo, mas é verdade. O juiz, ele pode contrariar um laudo. Mas não deveria pedir outro, então? Deveria. Seria o racional. Mas ele pode Seria o contrariar sensato. um laudo. É de cair da bunda. Mas é uma realidade no nosso direito. Então, do ponto de vista legal, como o Pavinato explicou, ele pode. Agora, do ponto de vista moral, na medida em que ele nega um pedido de qualquer defesa que peça ou a liberdade ou a prisão domiciliar para que o preso tenha um tratamento adequado e esse preso venha a morrer, como aconteceu com o Clezão, na minha opinião, ele, no mínimo, colocou em risco, a partir da decisão dele, a vida daquele detento. Sim, ele assume o risco da morte. Ele assume o risco da morte. Sim. E como o Gilmar Mendes falou, o Lewandowski falou, o Toffoli falou, até o Barroso falou, o Fux falou, que uma prisão preventiva sem os requisitos do Código de Processo Penal são torturas, pau de arara do século XXI, uma vergonha para a justiça brasileira. E se é uma tortura, Clezão for torturado. E essa tortura tem a previsão na lei. E a pena é agravada com o resultado morte. Então ele assumiu o risco do resultado morte. Isso não quer dizer que ele matou. Porque na peça, uma das primeiras decisões do Toffoli, é que o Toffoli não entende nada. Nada de direito. Não é possível dizer que o ministro tenha matado. Uma coisa não é matar, outra coisa é assumir o risco do resultado. Mas ele é tão tacanho, porque abre o currículo do Toffoli, aí sim você vai... Aí sim você vai falar, como?
Como é possível? Esse risco, inclusive... Como é possível? Esse risco, inclusive, Pavinato, ele é aplicado na lei de trânsito, não é? Sim, Quando uma era pessoa exatamente bebe, isso que eu ia falar. ela se envolve num acidente, ela assumiu o risco... É o dolo eventual, né? Exato, ela assumiu o risco de que ela poderia matar alguém porque ela bebeu. Mas o que reforça, apesar de ter esse elemento dentro da lei, mas o que reforça a angústia, a percepção ou a crítica do Arthur, porque independentemente dele ele ter capacidade legal de contrariar um laudo médico, a sensatez o levaria a solicitar outro, uma vez que ele não é médico. Ora, se ele não consulta outro, é como um indivíduo que toma 12 litros de cachaça, pega o carro e diz, eu tô bom, porque eu não quero consultar ninguém para saber se eu estou em condição ou não. Ele pega o carro e atropela 30 pessoas, porque ele assume o risco. Exato. Essa é uma comparação que, por isso, não é o Estado brasileiro, apesar de eu não gostar do desenho do Estado brasileiro. Exato, eu concordo. O desenho do Estado brasileiro é uma porcaria. Eu concordo De com você. todos os desenhos que poderiam ser feitos, é o pior que a gente vê no mundo, é um dos piores. Mas apesar de... não é o Estado, são esses indivíduos que assumem o os riscos. Estado não usando comete crime. O Estado Quem não comete crime. Por Quem isso que a gente comete é tem a que pessoa pegar, física, são as exato. pessoas que têm que ser punidas, aqueles que assumem. Porque isso vale para o policial, como você falou, mas vale para o policial, ou seja, quando você olha o abuso da autoridade... Não, a lei do abuso de autoridade é só para pegar policial, que é o que mais se arrisca e menos ganha. E detalhe, Pavinato, do policial que age pela justiça ou pela decência. Se ele for um vagabundo e um criminoso, esse policial, não foi abuso de autoridade, não. Ele estava se defendendo, estava defendendo a vida, estava defendendo o quê? Aí me fala uma coisa também, outra coisa engraçada, né? Linkando a questão do plano para matar Repito aqui, acho que o Bolsonaro deve se manifestar repudiando, errou em não se manifestar repudiando. Achei as falas do Flávio indevidas, não consigo compreender tipo, pode ser despreparo, não sei, mas assim, quando a gente não sabe, é melhor a gente ficar quieto, porque o silêncio é ouro, a palavra é prata. Mas Bolsonaro faltou repudiar isso. Tudo que pensa em fazer mal para o outro é reprovável. Porque o mal é reprovável. Porque viver em sociedade requer boa fé, bom senso, caráter, honestidade. Mas, quando a gente volta para aquele caso, né? Que crimes a gente tem ali? O monitoramento ilegal do Alexandre de Moraes, só. E feito por aqueles que aparecem nas provas. Não tem ali golpe de Estado. Pode ser um ato preparatório para o golpe de Estado. Mas como o golpe de Estado não foi iniciado, a ação não foi iniciada, as únicas ações foram dos atos preparatórios, ele vai ser punido pelo crime que couber no ato preparatório. Ponto. Aí é o seguinte, se estão achando um absurdo, estão monitorando o ministro. Ué, eles não querem que o policial, que é o que menos ganha, mais se arrisca pela população brasileira, fique monitorado o dia inteiro com câmera no corpo? E eles acham um absurdo eles serem monitorados por um grupo de aloprados, ainda mais o Alexandre de Moraes, que monitora um monte de gente, ou monitorou através do gabinete lá do Taca-lhe-Ferro. Não é engraçado? Essas coisas são engraçadas. A gente precisa levantar essas coisas, porque são similitudes que as pessoas deixam passar. Deixam passar. Ontem eu tive várias discussões, inclusive com assessores de ministros lá do STF. Várias. E eles vieram com todos os anos. Mas é um absurdo. Só de ter esse tipo de conversa é um crime danado. Eu falei, vamos ver o processo. Ué, se o Lula é presidente porque o Moro era suspeito, o mérito da Lava Jato não era sério. Para você é banal desviar bilhões e matar milhões de brasileiros que vão passar fome, vai ter mortalidade infantil, não vai ter segurança pública. Qual que é o teu parâmetro? Se o processo ele deve ser observado para que haja democracia, por que não se observa agora? Então, transponham a questão da suspeição do Alexandre de Moraes e depois a gente volta a conversar. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente.
Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.